primeiro, o burnout está ligado só ao trabalho? Não. Tá. Quer que eu fale mais? Fala mais. Depois eu faço a outra. Não está ligado. E aí que é o ponto trick dessa questão, né? E que as empresas estão mais vulneráveis ainda. Então, o burnout hoje é uma doença ocupacional, né? Que foi estabelecido em janeiro pelo Ministério do Trabalho. E sim, se eu configurar, eu conseguir provar que eu entrei em burnout na empresa, a empresa tem a opção de responsabilidade comigo. Mas como você tocou no excelente assunto, não é só o trabalho. É também a minha vida pessoal, é também o meu modelo mental, é também a minha resistência à pressão, é como eu lido com meus problemas. Só que a empresa está numa posição vulnerável porque isso tudo está ficando na conta dela. E eu já tive vários amigos neurologistas me explicando que não dá para provar a que ponto surgiu. Exato. De quem é a culpa, onde surgiu e o que está acontecendo. Então, a empresa pode pagar uma conta que não é dela. Então, vamos fazer o caminho melhor, que é prevenir. Eu sei aqui o que pode gerar o burnout. Eu sei aqui que eu posso ter um plano de ação para tratar os elementos vulneráveis, os elementos que a gente fala, os gatilhos, né, do burnout na minha organização. Então, tem um trabalho aqui que a empresa ainda não parou para pensar, que ela está pagando, às vezes, uma conta sozinha que não é dela. E que ela poderia reduzir isso ou evitar tendo ações preventivas. Então, acho que é o ponto que você perguntou aí, se o burnout é só culpa da organização. Ótimo. Bom, então, o que eu, como profissional, preciso olhar, o profissional de RH ou liderança, tal, preciso olhar hoje para minha empresa e falar assim, quais são os sinais que eu posso perceber que eu preciso tratar sobre esse tema? Tá. Você tem 2 caminhos. Tem o caminho dos indicadores, que é fato. Contra fato não tem argumento. Agora, os indicadores também têm que estar bem indicados, né? Eles têm que estar bem calibrados e bem claros sobre o que você quer ouvir também, porque colocar indicador lá que não resolva... Exato, claros e transparentes, né? Mas esses indicadores já são usados hoje. Então, por exemplo, absenteísmo, turnover, classificações de doenças mentais recorrentes nesses afastamentos, sinistralidade... número de denúncias e que tipo de denúncias. Foi denúncia de fraude? Uma coisa. Foi denúncia de assédio moral? É outra. Então, esses dados estão dentro da empresa. Pesquisa de clima, pesquisa da cultura, tudo isso está ali. Está ali, está evidente, e o RH pode gerir e usar isso para ter informação. E começar a perceber que não está legal. É tipo a febre, né? Você tem febre, você fala, alguma coisa não está bem no meu organismo. Então, esse termômetro existe em todas as empresas grandes e algumas empresas pequenas. Então, não dá para falar que não estão. O outro exercício que o RH pode e deve fazer é que ele ouve muita coisa. Ele ainda é, como eu falei, o agente de mudança e é procurado pelo colaborador e procurado pelo líder. Então, ele escuta essas queixas e ele vê também algumas coisas que ele poderia questionar. Exemplo, muito se fala, às vezes, na empresa, a Vivi, ela é assediadora, ela assedia os colaboradores delas, mas ela é ótima profissional. Não é ótima profissional. Não. O ótimo profissional, ele tem o chá, que a gente chama. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, a gente fala muito dos jogadores de futebol. Tinha jogadores de futebol que ele tinha o conhecimento da técnica do futebol, ele sabia driblar, que era habilidade, mas ele só brigava no campo. Não tem atitude. Então, ele não é um ótimo jogador. Idem o líder. Se esse líder, ele desrespeita o seu time, se ele assedia alguém, ele não é um ótimo líder. Então, o RH pode e deve questionar a liderança dele que ele não está mudando o comportamento ou está aceitando numa avaliação de desempenho a Vivi, que não deveria ser avaliada de uma forma boa. Ela tem que ser penalizada na avaliação ou até demitida, dependendo do que ela está fazendo. Então, o RH tem essa obrigação de questionar o status quo, de questionar esse comportamento da liderança, às vezes, de passar a mão e aceitar que alguém que não gere bem ou que desrespeita as pessoas é um bom profissional só porque trouxe dinheiro. Não, ele tem que trazer o dinheiro, mas ele tem que também trazer as pessoas e reter as pessoas. Então, na causa do burnout da empresa, o líder está totalmente ligado. Deveria, mas às vezes ele é o trigger, né? Ele é o gatilho, porque ele grita, porque ele desrespeita, ou às vezes ele finge que não vê. E aí, ou ele é omisso.
Ele é omisso ou ele é o coadjuvante, né? Ou até o principal. E aqui eu queria deixar um recado para os presidentes, os CEOs, os grandes executivos. Eu trabalhei muito com grandes executivos, uns que eu sou fã, outros que eu não sou fã. E esse papel de líder é muito solitário. Nem tudo chega para ele. Então, tem muita coisa que acontece na ponta, ele não tem ideia. Ele está ali achando que ele tem as melhores práticas, que ele foi certificado no GPTW, que está todo mundo feliz, só que não está feliz. Então, ele precisa cobrar tanto aos seus líderes quanto ao RH que ele tem evidências de que as pessoas estão felizes e que esses indicadores que a gente falou agora possam ser, sim, usados não só para uma questão operacional de quantas pessoas estão afastadas ou de quantas pessoas eu perdi, mas para entender como está a saúde mental, o PSC, que é o Clima de Segurança Psicossocial, que a Organização Internacional da Saúde do Trabalho fala, para ele entender se a empresa dele realmente é uma empresa saudável e que prospera e que traz resultado. Então, é um alerta aqui, porque ele está muito distante na cadeira dele, às vezes da ponta. Sim, a importância de estar cada vez mais mão na massa, né? Exato. O César Souza teve aqui. Querido César Souza. Nossa, ele foi incrível. A gente teve aqui professor. Com podcast. Não, professor aula, né? É. E ele falou a importância do programa até que ele desenvolveu, que é o Mão na Massa. Eu brinquei com ele que é aquele do Fantástico. Eu falei, o Max Geringer copiou de você. Ele falou, é meu amigo. E que é estar lá na ponta, né? A importância de estar na ponta e sentindo o que as pessoas sentem e passando, ouvindo o que elas ouvem. Uma coisa que a Madeleine também teve aqui, falou, que eu acho que é importante a gente falar. Quando tem um líder tóxico, normalmente ele nunca está sozinho. Ele sempre tem pessoas do lado que estão sabendo, estão aceitando, estão permitindo e ninguém está fazendo nada. Então, ele nunca é um sozinho. Né? Então, a gente tem que prestar atenção dentro da nossa organização até que ponto, quando a gente tem um líder tóxico, provavelmente a gente tem pessoas ali do lado que estão aceitando, estão sendo coniventes com aquele comportamento. Perfeito. As pessoas fingem que não veem e ele está formando discípulos. Por quê? De novo, a gente vai falar lá da inclusão, né? Quando eu tenho um líder que é sempre promovido, eu começo a copiá-lo. Ele é meu exemplo de sucesso, né? As coisas boas e as coisas ruins. Então, quando esse líder, esse adiador, está sendo bem reconhecido, premiado, avaliado, né? Remunerado, eu começo a mostrar qual é o valor da organização. Então, a gente fala tanto de cultura, né, Vivi? Mas a cultura é como as coisas são feitas aqui. Então, é só a gente observar as pessoas, ficar na recepção da empresa e observar aquela empresa ali um pouquinho, você é visitante, você começa a entender como as coisas funcionam. Então, além de tudo, a gente permitir que esse líder continue nesse comportamento, eu estou passando mensagem para as outras pessoas. E as pessoas que são boas e não querem aquela cultura, elas vão embora. Sim. Então, é muito mais do que irresponsabilidade ou fingir que não estou vendo o líder assediador. É perpetuar aquela cultura. Perfeito. E aí, eu como profissional que estou lá na empresa e que estou passando por alguma situação assim, que estou percebendo sinais, aí eu não sei, os sinais de burnout, ele é muito parecido com os sinais de depressão e ansiedade, né, Sandra? Uhum. Então, começa a se perceber aí, começa a perceber em mim que tenho esses sinais. Bom, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. O que eu preciso fazer, porque eu estou na empresa e estou passando por isso. É claro, tem uma situação que eu não sei se eu posso pedir a conta, não posso pedir a conta. O que eu posso fazer? Olha, eu tive burnout, tá? Durante, assim, um pouquinho depois do ápice da pandemia, e eu achava que eu nunca ia ter um burnout. Eu trabalhei em consultoria, você sabe que vida de consultoria é correria, pressão. Nunca tive nada, 20 anos. Mas depois eu tive um burnout. A culpa é só da empresa? Não, muito minha culpa. Eu parei de fazer yoga, eu parei de sair por causa da pandemia, eu parei de ter momentos de prazer, eu trabalhava remoto, então quando eu trabalhava remoto, mas era mais físico, eu ficava o dia todo sentada. Então, tudo isso, eu tenho uma idosa dentro de casa, que é minha sogra, que mora comigo, ela está com 96 anos, ela estava com 94. O medo de eu levar, quando eu saía para trabalhar, e trazer Covid para ela. Então, tudo isso foi gerando uma atmosfera de tensão que eu não consegui lidar, porque eu estava cansada, porque, enfim, é todo um conjunto de coisas. E até hormonalmente a gente muda. E aí eu tive o burnout.
Só que quando comecei a sentir, porque eu sou psicóloga, sempre fiz terapia, eu comecei a sentir que não estava legal, alguma coisa não estava funcionando. Então, eu comecei a ficar triste sem razão, eu comecei a não conseguir comer, eu comecei a acordar 3 horas da manhã todo dia. Eu falei, puxa, alguma coisa não está bem, e procurei um médico antes que as coisas ficassem mais complexas. E aí fui me tratando e gradativamente fui retomando o meu quadro. Então, mas quando eu vivi o burnout, mesmo me dando muito bem com a minha líder, que é uma pessoa que é minha amiga, que eu adoro, eu não contei para ela. Por que eu não contei? Porque eu não queria que ela me afastasse. Então, você se conhecer, Vivi, eu acho que é o primeiro caminho para você identificar se você está adoecendo. As pessoas que estão entrando num quadro de burnout, elas começam a estar mais cansadas fisicamente, o sono não alimenta, ela tem pesadelos ou ela não dorme a quantidade de horas necessárias, muda a alimentação, ou você come mais ou você come menos, você começa a ficar irritada por causa do cortisol. Então, é comum, assim, é factível você perceber que você está tendo alguma coisa diferente, mesmo sem ser psicólogo, mesmo sem ser médico, e buscar ajuda. Qual é o problema nesse cenário? As pessoas têm vergonha. Porque quando você fala que teve burnout, as pessoas falam, nossa, essa pessoa é desequilibrada. Sim, é fraca. É fraca, né? Então, não é uma pessoa que eu quero. É bonito você ser inteligente, você ser forte, você ser tudo e colocar isso lá nas mídias sociais. Mas você ser vulnerável, como a Brené Brown fala, Amo. é feio ainda. É bonito a Brené Brown. A Michelle Obama falou que já viveu o síndrome do impostor. Então, é bonito a Michelle Obama. Mas a gente não. Então, a gente também respeitar que a gente é humano e que a gente, sim, pode ter tudo isso, é algo que pode nos proteger e salvar a nossa vida.